Bom dia, nono ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem para mais uma semana aí de atividades. A nossa videoaula dessa semana, ela vai trabalhar com a correção das atividades da apostila e do caderno. Então, preparem o material de vocês, deixem aí a apostila, que vai ser a primeira atividade a ser corrigida, e logo em seguida o caderno de atividades. Lembrem-se de dar pausa no vídeo, se acharem necessário, para que vocês deixem as atividades com as respostas completas. Sinalizem ao final das correções com certo a caneta, porque todas essas atividades estão fazendo parte do processo avaliativo, já que não estamos presentes no colégio. Além disso, eu vou deixar disponibilizado o agendamento também, para que vocês possam, se tiver alguma dúvida ou se perderem a videoaula, está lá anexado também para que vocês façam a correção. Então, nós vamos começar aí a falarmos de regência nominal, que é exatamente o que o nosso exercício vai estar trabalhando. Nós temos duas caixinhas de texto aqui ao lado, que eu gostaria que vocês usassem o marca-texto para marcar o que são preposições, é uma classe de palavras, elas são invariáveis, isso quer dizer que elas não se modificam, elas não variam, não há variação de gênero, não há variação de número. Aqui embaixo também tem uma informação muito importante sobre regência nominal, a relação entre os nomes. Que nomes? Substantivos, adjetivos e os advérbios com seus complementos. O termo que vai comandar a regência se chama termo regente. E o termo regido é o complemento dado a esse nome. Tanto que nós temos, tenho medo do escuro. Medo é o nome, é o termo regente, ele que comanda, e o seu complemento do escuro é o termo regido. Nossas caixinhas de texto trazem duas informações importantes que é necessário que vocês façam destaque. Nós temos aqui no trecho, após a compreensão do conteúdo, é acionado o sistema límbico. Observe que entre as palavras compreensão e conteúdo foi utilizada uma preposição. Que preposição é essa? Observem que aqui nós temos uma contração. Vamos ver de quais elementos. É a preposição de mais o artigo o. Então, a junção, a fusão desses dois elementos gerou uma contração, formando do. Então, nós temos aqui, duas classes gramaticais presentes. A preposição de, contraída com o artigo o. É necessário que vocês deixem isso daqui em evidência, tá, pessoal? Que tem uma preposição junto com o artigo. Porque nós temos aqui duas classes diferentes. E aqui no exercício 13, nós já vimos aqui a questão da preposição que foi utilizada. E logo em seguida, nós temos aqui um outro trecho. Como você deve ter notado, a palavra compreensão, para ter sentido completo, precisa de um complemento. Então, compreensão é o meu termo regente e o complemento é o termo regido. Veja como ficaria a frase sem esse complemento. Após a compreensão, é acionado o sistema límbico. Então, ou seja, ficou faltando alguma informação aqui. Reparem que foi diferente da questão anterior. Por isso que nós falamos que ocorreu uma regência nominal, ou seja, foi dado um complemento à palavra compreensão, que neste caso é do conteúdo. No exercício número 14, considerando a explicação do quadro, ou seja, o que é um termo regente e um termo regido, vamos ver o que nós colocaríamos na letra A, que eu já até mencionei. O termo regente é compreensão, é ele que vai comandar toda a regência, e o termo regido do conteúdo. Lembrando que o termo regido sempre terá uma preposição junto a ele, ok? Sempre vamos começar o termo regido com a presença de uma preposição. Logo em seguida, nós temos um outro exemplo. É acionado o sistema límbico responsável por emoções e impulsos repulsivos. Transcreva a preposição do trecho anterior e identifique a palavra que a exige. O adjetivo responsável. Lembrando que os nomes na regência nominal são representados por substantivo, adjetivo e advérbio. Então, o adjetivo aqui é a classe gramatical, que representa o termo regente. A preposição exigida é por, que aparece bem aqui, responsável, termo regente, por emoções e impulsos repulsivos, todo o nosso termo regido, que sempre é iniciado por uma preposição. Aqui nós temos no exercício 16 algumas preposições ou contrações.
Lembrando que a contração é soma de duas classes gramaticais diferentes, uma delas é a preposição, e aqui nós vamos ter, então, a combinação com os artigos e vamos fazer a contração dessas duas classes gramaticais. E, diante dessas combinações aqui, dessas fusões, nós vamos utilizar as preposições ou as contrações de acordo com o termo que vai direcionar esse complemento. Observem aqui, ó, nós vamos usar o a sozinho, esse a aqui é uma preposição, não é artigo. Logo em seguida, nós vamos ter o pela, que já é uma contração de por mais a, como nós temos aqui em cima, é o pelo, mas só variou o a, do artigo masculino para o feminino. Logo em seguida, nós teremos o de, aqui nós teremos contra. Logo após, nós teremos aqui o de, e por último, o do. Ah, professora, mas o contra não estava aqui. Isso daqui foi uma relação de regência nominal trabalhada. Então, nós temos que ver aí que elas foram retiradas do trecho. Então, nós vamos acompanhar aí o trecho original. Usamos preposições, usamos contrações. Logo em seguida, no caderno de atividades, nós temos aqui um texto que vai nos trazer referência para as questões 1 a 3. Ele está dividido aqui para ficar no mesmo slide. Nós temos aqui, ó, leitura não verbal composta por imagens e a leitura na linguagem verbal, que é a parte escrita. Outras informações aqui também. Então, nós temos um anúncio. O anúncio geralmente trabalha com a linguagem não verbal, que são as imagens relacionadas, com a linguagem verbal, que é a parte escrita. Lembrando que nós já vimos isso em sala, que a imagem representando a linguagem não verbal tem que estar ligada em coerência com a linguagem verbal. Aí ele pergunta, o título do anúncio faz intertextualidade com um ditado popular. Que ditado é esse? Vamos relembrar o conceito da palavra intertextualidade? Isso significa a produção de um novo texto com base em outro existente. Por exemplo, existe uma tirinha da Turma da Mônica, onde a Mônica está de frente ao espelho, perguntando se há alguém mais bela do que ela. Qual o texto que foi usado de referência para se criar essa tirinha da Mônica? A história da Branca de Neve, onde a madraça, né, fica de frente ao espelho mágico e faz essa pergunta. Então, a intertextualidade é o uso de referência de um outro texto para compor um novo. Vamos ver qual é o ditado utilizado. O ditado é: a grama do vizinho é sempre mais verde. Só que esse ditado ele tem um sentido. Reparem que está ligado ao fato de o ser humano sempre querer cobiçar o que o outro tem, ou seja, o seu nunca está bom, sempre o do outro é melhor que o seu. Então, o ditado é: a grama do vizinho é sempre mais verde. Foi o que foi utilizado no nosso anúncio. Lembrando das aspas, que estão sendo retiradas do texto, esse trecho. No anúncio, houve uma inversão no ditado e em seu sentido. Explique essa afirmação. O Grupo Eco Rodovias, que é responsável pelas obras nas rodovias e do anúncio trabalhado, ele considera as estradas mais verdes do que a dos vizinhos. Reparem que aqui, ó, a intertextualidade com o ditado popular. Por ser o primeiro a construir estradas com asfalto de pneu reciclado, respeitando o meio ambiente. Ou seja, vamos aqui, ó, reciclar material para conservação do meio ambiente. Por isso, há consideração aqui em relação ao ditado, a intertextualidade com o ditado popular. No texto verbal, nós temos nomes, substantivos e adjetivos, com sentido incompleto, ou seja, meus termos regentes precisam de complemento, que serão seus termos regidos. Releio o texto e identifique o complemento, ou seja, eu vou lá no meu anúncio e vou verificar quais são os complementos para esses nomes. Vamos ver a letra A. Emissões de gases de efeito estufa. Ó, reforçando mais uma vez, sempre a presença de preposição iniciando o termo regido. Responsáveis por uma das primeiras e maior obra do Brasil com asfalto de pneu reciclado. Olha o por aqui. Compromisso com a sustentabilidade. Outra preposição. Aqui o a já funciona como artigo, porque eu já tenho com preposição. Conquista do selo Amigos do Clima. Ó, o do, que já sabemos que é uma contração da preposição de,
mais o artigo o. Elementos chamados de termos regentes, que são os nomes, e termos regidos, que são sempre iniciados por uma preposição. Aqui nós temos também espaços que vocês vão utilizar preposição ou a contração, que é a fusão de duas classes gramaticais. O prefeito foi favorável. Construção da estrada. Eu preciso encaixar aqui uma preposição ou uma contração. Foi favorável à construção da estrada. Olha aqui o fenômeno da crase, que é a fusão do a preposição com a artigo. Porque quem é favorável a alguém ou a alguma coisa. Então, a soma dos dois as, representando aqui a fusão, e o acento grave para representar a crase. Os brasileiros têm devoção a Nossa Senhora Aparecida ou por Nossa Senhora Aparecida. Quem colocou uma das duas, coloque a segunda alternativa também, porque este nome aqui aceita duas preposições antes do termo regido. Sua capacidade de me irritar é impressionante. Sua capacidade de me irritar é impressionante. Hoje ainda há muitas construções perto, rios. O que nós vamos colocar aqui? De rios. Algumas são bem diretas, rápidas de serem identificadas. Mônica sentia desprezo. Vamos ver, lembrando que a palavra aqui é convenções. Por convenções ou pelas convenções. Preposição, e aqui nós temos uma contração do por mais as. Lembrem-se de onde tiver duas alternativas, sempre colocar a segunda. Adepta, um mundo de vida alternativa. Era adepta de um mundo de vida alternativo. Onde só tem uma resposta, não há possibilidade de outra preposição, tá, pessoal? Nossos alunos estão carentes de educação de melhor qualidade. Por causa de sua desobediência aos regulamentos, fomos todos prejudicados. Agora nós temos aqui uma combinação, preposição a mais o artigo os. Estou com dúvida sobre algumas questões ou em algumas questões. Coloquem a barra para separar as duas alternativas. Estou com medo das consequências dos cortes de verba do governo. Mais uma contração sendo utilizada aqui, do de preposição, mais as artigo. Continuava ansioso para chegar ao destino quanto antes, ou continuava ansioso por chegar ao destino quanto antes. Reparem que alguns nomes aceitam mais de uma possibilidade de preposição ou contração, ok? Numa questão discursiva como essa aqui, é sempre bom vocês sinalizarem mais de uma alternativa, ok? Na questão objetiva, por exemplo, você terá apenas uma possibilidade de marcação, ou se a letra apresentar também as duas possibilidades, você tem que verificar se as duas propostas cabem ao contexto daquele nome. Essa atividade é muito importante que vocês lembrem que os nomes representados pelos adjetivos, substantivos ou advérbios serão chamados de termos regentes. Os complementos serão termos regidos e antes do nosso complemento sempre há a presença de uma preposição, de uma contração ou, dependendo também, de uma combinação. Então, essas atividades estão relacionadas à regência nominal. E aqui, pesquise um nome que reja cada preposição listada e elabore uma frase. Não utilize os exemplos mencionados neste material. Algumas sugestões aqui, ó. Em, correto. Usei aqui o nome, ele é correto em tudo que faz. Aqui eu estou trazendo exemplos, vocês vão utilizar outros. Usei a palavra inspiração. Vocês têm uma lista lá no caderno de atividades de vocês, com vários nomes. Vocês vão escolher um que concorde com essa preposição. Ele teve uma inspiração para compor uma peça teatral. Parentesco. O ritmo do samba tem parentesco com a música africana. Entre. Usei a palavra reconciliação. Há necessidade de reconciliação entre eles. Então, observem aqui que eu tenho as palavras regentes com os termos regidos iniciados pelas preposições que foram colocadas aqui. Essas aqui são alternativas, funcionando como exemplos,
e aí vocês vão criar novos exemplos utilizando essas preposições. Então, marquem todas as caixinhas de texto que aparecem tanto na apostila quanto no caderno de atividades, que servem de referência para vocês aí reforçarem o conteúdo. Finalizando tudo, sinalizem com certo e, se possível, coloquem a data da correção, porque isso vai facilitar tanto a vocês na identificação, quanto para mim quando voltarmos às aulas. Espero que seja o mais rápido possível, pessoal. Então, até a próxima aula, bons estudos para vocês, uma ótima semana, até a próxima. Fiquem com Deus, beijos.